Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, versículo 20 e versículo 21. Apenas esses dois versículos, esse é o texto da nossa exposição nesta manhã. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. No final do capítulo 3 há uma doxologia, e é sobre esse texto que nós iremos falar. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Antes de lermos o texto, você já se deparou com alguma situação que lhe tirou o fôlego, alguma coisa que deixou você de boca aberta, algo que literalmente fez você cair de costas? O apóstolo Paulo, queridos, em várias das suas cartas, parece que experimentou essa sensação, porque várias de suas doxologias, isto é, uma expressão poética e musical de louvor a Deus, demonstra justamente isso. Em suas doxologias, nós vemos Paulo simplesmente parando seu argumento e diante de Deus, dizendo: uau, que Deus fantástico, a Ele a glória para todo sempre. E é justamente isso que nós vemos aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, nós estamos no final da primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. E nessa carta, ele explica que a igreja é a noiva gloriosa de Cristo. A igreja gloriosa de Cristo, como Paulo mostra nos primeiros 3 capítulos, é a comunidade dos santos fiéis, eleitos pelo Pai em amor desde antes da fundação do mundo. Paulo vai nos mostrar nesses primeiros 3 capítulos que os santos foram redimidos pelo Filho por meio de sua morte na cruz, selados pelo Espírito Santo, o qual é o penhor e a garantia de que a obra da salvação será concluída. Além disso, no capítulo de número 2, Paulo nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, salvo pela graça mediante a fé. Mais do que isso, Paulo mostra no capítulo 2 que antes de Cristo, os crentes estavam mortos dos seus delitos e pecados, mas Deus lhes deu vida através de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 2, é interessante porque Paulo nos mostra que tanto os judeus, aqueles que estavam perto, como os gentios, aqueles que estavam longe, foram unidos de forma a constituir um só corpo, que é justamente o que ele chama de santuário de Deus. De certa forma, quando nós chegamos então no capítulo de número 3, nós vamos ver que Paulo mostra que a igreja é como se fosse o pincel que Deus usa para mostrar a sua multicolorida sabedoria ao universo, à medida que pecadores são alcançados pela graça salvadora. Deus é como um artista pintando a tela de sua redenção. E o pincel, de certa forma, é a igreja, quando a igreja evangeliza. E é isso que Paulo mostra, então, nos primeiros 13 versículos do capítulo 3. Mas quando chegamos nos versículos 14 a 19 do capítulo 3, nós vamos ver uma mudança de tom em Paulo. E aqui Paulo, então, no capítulo 3, vai dizer que ele ora de joelhos pela igreja, pedindo ao Pai que ela seja fortalecida de forma que Cristo habite no coração de cada crente. Ao mesmo tempo, nesta oração, Paulo também pede que a igreja seja tomada pela plenitude da presença de Deus. E quando chegamos agora em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, a verdade é que Paulo está encerrando a oração que ele começa no versículo de número 14. Mais do que isso, aqui quando Paulo encerra a sua oração, nos versículos 20 e 21, ele mostra que aquilo que ele pediu nos 5 versículos anteriores não era nada absurdo. E demonstrando todo o seu
deslumbramento diante da pessoa de Deus, Paulo aqui aponta para um Deus que excede todas as expectativas humanas, por conta do seu ilimitado poder e por conta da sua glória eterna. No versículo de número 20, repare que Paulo aqui falando sobre a grandeza do Senhor, esse Deus que excede as expectativas humanas, ele vai nos mostrar o primeiro argumento do porquê que ele rompe-se em uma doxologia. E Paulo nos mostra que o poder do Senhor excede toda a compreensão e parâmetro humano. Repare que no versículo de número 19, Paulo pede que a igreja seja tomada pela plenitude de Deus. E embora isto pareça ser um exagero, era a crença no poder de Deus que levava Paulo a fazer tal pedido. Meus irmãos, para Paulo, o poder de Deus o capacitava a fazer não apenas esse pedido, como também a esperar muito mais do que ele poderia imaginar. Essa expressão no versículo número 20, poderoso, é a palavra grega dinamis, de onde veio a palavra dinamite. Esta palavra significa que Deus tem o poder e não apenas a capacidade de fazer alguma coisa. E Paulo aqui ainda acrescenta que o seu poder é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É importante você saber que aqui Paulo está falando do poder ordenado de Deus. Os teólogos fazem uma distinção da onipotência de Deus em não aplicada, aquilo que nós entendemos como o poder absoluto do Senhor, e naquilo que nós entendemos como a onipotência aplicada, que é o seu poder ordenado. Então, aqui quando Paulo está falando sobre a ideia de poder, Paulo não está falando do poder absoluto do Senhor. O poder absoluto do Senhor se refere àquilo que Deus pode fazer, mas necessariamente ele não faz. Por exemplo, ele pode criar 5 planetas Terra? Lógico que sim, ele tem poder para isso. Ao mesmo tempo, ele pode não criar. Já o poder ordenado de Deus, e aqui Paulo está falando sobre isso, denota o que ele decretou de acordo com a sua vontade, e então cumpre de acordo com a sua providência. Mais do que isso, queridos, é interessante você observar que, tentando explicar então a imensidão desse poder ordenado do Senhor, aqui Paulo vai nos mostrar que um superlativo é pouco. Para muitos estudiosos e eruditos do Novo Testamento, Paulo aqui usou uma espécie de superlativo para falar sobre o poder de Deus. Então, um superlativo seria poderosíssimo. A ideia aqui é que Paulo está falando que Deus é super poderosíssimo. Então, com isso, ele indicou que nossa habilidade de pedir ou mesmo imaginar o que é o poder de Deus jamais alcançará o limite do que Deus pode realizar. Meu irmão, minha irmã, é impossível para a mente humana pensar profundamente o suficiente para abranger a realidade de tudo o que o nosso Deus pode fazer. Paulo nos ensina que o poder de Deus, aqui no versículo 20, não tem limites, que o poder de Deus não se esgota hora nenhuma, e em sua capacidade ilimitada, Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos a qualquer momento. Esta expressão infinitamente mais, aqui é no sentido de excessivamente além da maior abundância. Isto é, a ideia de Paulo aqui é mostrar que não existe tarefa grande demais para o nosso Deus. E aqui é fato que regularmente, mesmo nós que servimos esse Deus, que cremos nesse Deus, nós subestimamos o que Deus pode realizar em nossas vidas. Lutero, certa vez, conversando com Erasmo, disse o seguinte: Erasmo, suas ideias a respeito de Deus são muito humanas. Meus queridos, muitos de nós pensamos isso a respeito de Deus. Em muitas situações, nas mais difíceis principalmente, os nossos pensamentos a respeito de Deus não são suficientemente grandes. Como nós somos seres fracos e finitos,
nós às vezes somos tentados a pensar que em alguns pontos o Deus que nós servimos também o é. E muitas vezes nós achamos difícil crer de modo diferente. Muitas vezes nós cremos em um Deus que é muito semelhante a nós. Por isso que Nietzsche dizia que o homem em seu orgulho criou a Deus a sua imagem e semelhança. Às vezes nós somos levados a pensar que uma doença é grande demais para Deus, ou somos levados a pensar que Deus não tem condições ou poder para mudar uma situação complicada em que nós nos envolvemos. Existem momentos em que as situações difíceis, conflitantes em que vivemos, nos levam a reduzir Deus a um ser finito e limitado como nós. Mas eu gostaria que você, a partir de Efésios 20, que você colocasse na sua cabeça e seu coração que nossas orações não podem alcançar os limites do que Deus é capaz de fazer. O poder de Deus vai além do que a nossa imaginação, do que a nossa mente consegue imaginar. E meus irmãos, levando em consideração que a nossa imaginação não tem limites, o que dizer do poder de Deus? Pense, a nossa imaginação é capaz de nos levar nesse exato momento para o Japão, por exemplo. O que pensar do poder de Deus então? Paulo está dizendo que com a nossa mente nós não temos condições de compreender a dimensão da grandeza e do poderio desse Deus que nós servimos. Só que o que é mais extraordinário nesse versículo 20 é que Paulo, quando fala sobre o poder de Deus, não está falando de algo abstrato, mas Paulo está falando de algo concreto, e ele diz: conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, nós temos em nós a norma pela qual nós podemos julgar o que Deus é capaz de fazer, porque o poder de Deus se manifesta em nós através da nossa salvação. O seu poder pode ser sentido em nossa vida, não só na manutenção e preservação da mesma, com o ar que respiramos, com a comida, mas principalmente em nossa salvação e em nossa redenção. O mesmo poder que Deus efetuou a ressurreição de Cristo é o mesmo poder que Ele age em nossa vida. Deus está agindo poderosa e constantemente em nós. E com este poder infinito, Deus continua operando em nossos corações, e por isso nós podemos descansar nas suas mãos que cuidam de nós e não nos deixa faltar absolutamente nada. Mais do que isso, no versículo 21, quando Paulo então levanta um segundo argumento do porquê o poder de Deus excede e muito as expectativas dos homens, e ele vai dizer que é por conta do poder do Senhor em redimir um povo para adorá-lo para sempre. Essa expressão "a Ele", no versículo de número 21, de certa forma retoma tudo o que foi dito sobre nosso Deus, nosso Pai, diante de quem Paulo se coloca de joelho no versículo 14. Meus queridos, a Deus Pai devemos atribuir a glória esta que é dele, mas que é reconhecida por nós. A verdade é que nós não podemos aumentar ou diminuir a glória de Deus, que é infinita e imutável, mas nós podemos e devemos reconhecê-la. Como povo de Deus, recebemos mais do que pedimos e pensamos. Então, a lógica de Paulo é que é natural, em troca, nós darmos ao Senhor a glória que lhe é devida. Em um texto como esse, eu digo que, de certa forma, ele serve para corar a nossa face de vergonha, porque nós vivemos em uma época, meus irmãos, em que as pessoas conquistam as coisas e atribuem glória a tudo, menos a pessoa de Deus. Alguns atribuem glória a seus esforços e talentos, outros atribuem glória aos bens e dinheiro.
Entretanto, fazendo coro com outros personagens bíblicos, Paulo aqui atribuiu a glória a quem lhe pertence por direito, a Deus Pai. A glória de Deus Pai não pode ser dividida com mais ninguém, nem mesmo com os servos mais piedosos do Senhor que o sejam. Se é Deus quem nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, então tudo o que temos veio dele, e dessa forma somente ele merece a glória. E aqui eu tenho que te explicar a você o que significa a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é a expressão mais visível de sua perfeição invisível. A sua glória, como dizia Thomas Watson, é um resplendor da divindade. A glória de Deus é o fulgor da sua grandeza e da sua majestade que nos deixa perplexos. Ela diz respeito ao ser de Deus, por isso a glória de Deus não pode aumentar e nem diminuir. E aqui no texto, Paulo diz que a glória de Deus é visível na igreja. Ele diz: a ele seja a glória na igreja, ou seja, a igreja é a esfera da operação do propósito de Deus sobre a terra. Tudo quanto Deus executa na igreja serve para mostrar ao mundo a sua graça e a sua glória. E eu acho extraordinário porque na carta de Paulo aos Efésios, ele mostra como que Deus se revela ao mundo através da igreja, como que os atributos do Senhor, alguns dos seus atributos, são visíveis ao mundo através da igreja. Por exemplo, capítulo 1, versículo 19, quando Paulo fala novamente sobre como que Deus manifesta na igreja o atributo do seu poder. Capítulo 3, versículo 10, como que Deus manifesta a sua sabedoria através da igreja. Capítulo 2, como Deus manifesta na igreja a sua misericórdia e o seu amor. Porém, a glória de Deus manifestada na igreja, é o que Paulo vai dizer nesse texto, é através de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Cristo torna a glória de Deus não apenas possível, mas também visível. Um puritano, John Arrowsmith, dizia que Deus sendo invisível, sua glória seria ofuscante para os nossos olhos fracos. Como não podemos contemplar o sol ao olhar para ele de forma direta, há todavia como contemplá-lo em uma bacia de água. Cristo é a bacia que nos capacita a contemplar a glória de Deus. Cristo possui a glória mediadora, a glória adquirida, a glória comprada e merecida por sua obra redentora em favor dos pecadores. De acordo com Paulo, Cristo é quem une Deus à igreja. Nós somos a noiva de Cristo e somos unidos ao Pai do noivo através do noivo Jesus Cristo. Então, dessa forma, a glória de Deus está na igreja para sempre, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer que a igreja e Cristo estão manifestando e glorificando a Deus juntos. A igreja, o povo de Deus, está habilitado a glorificar a Deus, porque está unida à pessoa de Jesus Cristo. E esta unidade de glória e glorificação a Deus, de acordo com Paulo, passa por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, Deus é glorificado na igreja, em Cristo, na história e na eternidade. Em outras palavras, o povo de Deus, em Cristo e por meio de Cristo, no passado, no presente, no futuro e eternamente, manifestará e glorificará a pessoa de Deus Pai. Por isso é natural que a noiva de Cristo, a igreja, se encha de alegria e gratidão e volte-se para Deus Pai em glória, em louvor, em honra. Então é lógico que quando você lê essa doxologia, não só essa, mas as outras que Paulo também escreve, não resta uma alternativa senão fechar essa doxologia com a palavra amém. O amém expressa tanto um desejo como uma solene declaração de concordância. O desejo de Paulo é que todos os leitores ou ouvintes dessa carta
concordem com a sua oração. Amém significa assim seja, ou sim, é verdade. E geralmente o amém era usado como resposta da congregação a uma petição ou a algum elogio que era dirigido à pessoa de Deus. Nas Escrituras, meus queridos, amém denota mais do que um assentimento intelectual. Amém sempre envolve fé. Então, o desejo, o pedido de Paulo é que todos os cristãos tenham fé na verdade das declarações a respeito do poder e da glória de Deus que ele acabou de falar. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é se, diante do que você sabe do poder e da glória de Deus manifestada em Cristo na sua igreja, você pode dizer um amém? Amém. Amém. Eu acho interessante que às vezes nós presbiterianos, nós criticamos os pentecostais e neopentecostais porque em meio às pregações eles dizem aleluia, amém. Mas em contrapartida eu fico abismado como que nós presbiterianos somos extremamente passivos, na sua maioria das vezes, diante das verdades eternas que ouvimos e que sabemos do nosso Deus. Não nos resta outra coisa, como diz Paulo, diante daquilo que nós sabemos de Deus, dizer amém. Por isso eu queria que você entendesse que quando nós, ao terminarmos um culto, falamos por 3 vezes o amém, não é porque nós achamos bonito, é porque nós estamos dizendo que com fé, tudo aquilo que nós fizemos como culto ao Senhor é verdade. Nós nos envolvemos com o culto, é a nossa fé que é exposta. E Paulo, nessa doxologia, que ele nos leva a pensar justamente sobre isso. E eu quero finalizar esse sermão nessa manhã pensando em algumas implicações dele para nós. A primeira é que nós precisamos demonstrar plena confiança no poder deste Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver a vida cristã em um mundo quebrado, em um mundo cercado pelo maligno, com as nossas próprias forças. No entanto, como a doxologia nos lembra, nós temos um Deus poderoso que trabalha com o maior poder do que jamais podemos imaginar, para nos preencher com a força, para vivermos vitoriosamente nesse mundo caído. Nós não temos que caminhar por este mundo em trevas sozinhos. Tudo o que nós precisamos fazer como povo do Senhor é nos render e confiar inteiramente nele. E Ele nos dará força além do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Por isso a palavra do Senhor está dizendo para nós como igreja que nós não podemos jamais duvidar do poder de Deus. Não deixe de crer que Deus é poderoso para atender às nossas orações. E mais do que isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Partindo da doxologia de Paulo, aqui em Efésios, nós podemos dizer que não há nada que seja difícil para Deus. Não existe no dicionário de Deus a palavra impossibilidade. Uma segunda implicação desse texto é que, partindo dessa doxologia, nós precisamos esperar a cada dia as boas e benditas surpresas da parte de Deus. Você que está aqui nessa manhã, você já foi surpreendido alguma vez pelo poder de Deus, dando a você algo que você não pediu e às vezes nem imaginou? Mais do que isso, às vezes nós pedimos algo a Deus e Ele faz mais. Ele transcende aquilo que imaginamos ser a nossa necessidade. Lendo essa parte da carta de Paulo, eu fiquei pensando que nós somos como filhos que pede ao pai que sairá de viagem algum presente. E quando aquele pai retorna, não traz apenas um presente, traz 3, traz 4, surpreendendo o seu filho. Deus age assim constantemente conosco. Deus é especialista em surpreender
os seus filhos. E há uma situação específica em que todo pecador é surpreendido por Deus. É quando esse pecador é alcançado pela graça salvadora do Senhor. Eu não posso dizer por você, mas eu posso dizer por mim. Não havia nada em mim que inclinasse Deus a me surpreender com o seu amor. Eu fui surpreendido quando o Senhor redentoramente me salvou em Cristo Jesus. Não merecia. Meu coração não desejava. Meu coração não o buscava. Mas Ele, de forma graciosa, surpreendeu a mim e a você, derramando sobre nós e manifestando em nós a pessoa e a obra do Redentor Jesus Cristo. E a última implicação desse texto, e assim terminamos e caminharemos para a ceia, nós precisamos nos empolgar com a glória de Deus. Nós precisamos nos empolgar com os atributos do Senhor. Paulo demonstra todo o seu deslumbre diante da glória, diante da majestade, diante do poder de Deus. Essa doxologia, queridos, é aquele uau de Paulo diante da sublimidade do ser de Deus. E como pastor, eu pergunto a você que é ovelha nesta igreja, conhecer cada dia mais o Senhor lhe instiga? Você se sente empolgado em conhecer e servir a Jesus Cristo? Você fica extasiado quando você, lendo a palavra do Senhor, descobre algo extraordinário do Senhor que ainda não havia encontrado? Um verdadeiro cristão, meu irmão, é empolgado com a glória do Senhor, com os atributos de Deus, é empolgado em glorificar esses atributos, é empolgado em manifestar, mesmo que de forma falha, alguns desses atributos. Então, dessa forma, para nós como igreja, a mensagem que fica é que nós temos que deixar a nossa luz brilhar, embora ela seja pequena. Nós precisamos mostrar a beleza de Cristo através da nossa vida, através do que dizemos, através do que fazemos. A glória é de Deus, mas como diz Paulo, por conta de Cristo, ela pode brilhar através de nós. E saber disso, querido, eu não sei você, mas isso me empolga. Saber que o poder de Deus que muda o mundo está agora em ação dentro de nós. Isso tem que tirar um sorriso largo da nossa boca. Tem que fazer com que os nossos olhos brilhem de forma mais intensa. Nós não podemos recomendar aquilo que nós não cremos. Nós não podemos vender um produto sem crer nele de verdade. Então nós não podemos falar sobre um Deus glorioso se as nossas afeições e a nossa vida não demonstra quão empolgante é servir e fazer parte do povo redimido por esse Deus. A minha oração nessa manhã é que Cristo faça de nós cristãos que percam o fôlego, que caiam de costas, que fiquem com a boca aberta diante do ser bendito, poderoso e glorioso de Deus, revelado em Cristo Jesus na sua igreja. Curva sua cabeça.